Olá, queridos e queridas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Sorrir, o podcast mais autêntico da odontologia. Todas as pessoas que passam por aqui, elas têm algo em comum. Elas usam seus talentos para fazer outras pessoas sorrirem. E hoje eu tenho a honra de estar ao lado de uma convidada super especial, que é consultora de imagem, tem um currículo imenso nessa área, maravilhosa porque eu a conheço pessoalmente. Noemi Suzana, seja muito bem-vinda, que prazer dividir essa mesa com você. Faremos hoje uma conversa maravilhosa e uma honra te receber aqui. A honra é minha, tô muito feliz, inclusive amei o nome Pode Sorrir. Eu gosto de sorrir muito, né? E é uma alegria estar aqui compartilhando desse bate-papo com você, falar um pouquinho sobre imagem, vai ser uma delícia. Que maravilha. Primeiro eu queria conhecer um pouco mais da sua história, quem é Noemi Suzana, conte um pouco pra gente de onde nasceu, né, esse amor pela imagem pessoal. Me conta um pouquinho aí. Eu não posso começar a minha história aqui sem falar, né, da minha família, das minhas raízes, porque é tudo que eu sou hoje foi construída a base, né, a minha base é a minha família. Então eu sou a segunda filha de 5 e meus pais sempre foram pais assim que nos incentivaram muito, né, a crescer, a se desenvolver. E eu lembro que desde a minha adolescência eu amava a moda, sempre amei. E houve uma época, não sei quantos anos quem está nos assistindo, né? Tem, mas quem tem 30 a mais vai lembrar. Houve uma época que tinha um blog, né? Então, a gente escrevia muito sobre moda. Então, eu tinha um blog que falava sobre moda, tendência. Então, desde essa época, já tinha esse desejo aguçado no meu coração, né? E, por incrível que pareça, eu revivendo essa história lá atrás, eu andei pesquisando, né? Eu vou olhar como é que tá esse blog que eu deixei parado faz tempo. E aí, por incrível que pareça, eu já colocava lá, consultora de imagem. E eu não sabia absolutamente nada do que se referia o que era ser consultora de imagem. O que era a profissão, de fato, não sabia, né? O que era, de fato, ser uma consultora de imagem. Eu sabia que vestia a pessoa, que ajudava, enfim. Mas não sabia a fundo o que era a profissão. Sim. E isso, gente, tem mais ou menos, eu acho, que uns 15 anos, 20 anos por aí, viu? Esse blog, mais ou menos. E é interessante porque desde aquela época eu já tinha esse desejo muito grande, né? Sim. De trabalhar com moda, com imagem, enfim. E aí esse desejo nasceu desde lá. E a partir daí eu comecei a pesquisar e com o tempo, né, começou a surgir essa profissão, que essa profissão teoricamente ela é nova, ela é jovem, né? Tem mais ou menos uns 30 e poucos anos que surgiu realmente a profissão de consultoria de imagem. E eu me aprofundei, fui pesquisar e comecei a estudar. Inclusive, eu conheci a profissão através de você. Que maravilha. Para mim foi uma honra tão grande poder, né, fazer esse processo aí de cores com você. E quanto que mudou, né, Kissi? Totalmente. Para o pessoal que está assistindo a gente, eu passei por uma fase muito difícil, assim, na minha profissão. Eu falo isso com muito orgulho. A gente tem a Esmeralda, né, que é a nossa clínica, que é eu, meu marido e mais 30 pessoas. E nos primeiros 2 anos eu me dediquei muito, muito, muito a desenvolver a clínica. E nesse, né, movimento de se dedicar muito à profissão, eu esqueci de fato de mim. Então eu comecei a ficar doente, eu tive uma queda de cabelo imensa, que eu fiquei com o cabelo bem curtinho nessa época. Sim. Tem até algumas fotos lá no meu perfil. E aí eu disse, quando eu me vi nesse movimento todo, eu também precisei fazer uma cirurgia, porque eu desenvolvi um cisto na coluna, na região lombar, de tanto que eu trabalhava, de tanto que eu me dedicava ali, muitos atendimentos sentada, né, por muito tempo. Sim. E aí quando eu me vi nesse movimento, eu disse, gente, eu sempre fui tão vaidosa. É como se eu tivesse perdido um pouco da minha identidade. E é engraçado, sabe, Kissi, porque eu atendo várias clientes em diversas estações, né? Sim. Algumas se tornaram mães, outras estão mudando de trabalho, por aí vai. Sim. E é engraçado que quando a gente não está bem, eu falei isso ontem numa palestra, é uma das coisas que a gente acaba negligenciando, deixando para depois, é a nossa imagem. Nossa. Né? E isso mexe tanto com a nossa autoestima,
né? E nós, quanto mulheres, principalmente, né? Os homens também, mas as mulheres em especial, a gente tem muito essa coisa do se olhar, né? E eu costumo falar muito para as minhas clientes, para os meus clientes no geral. Se olhe com amorosidade, se olhe com carinho, com amor, com cuidado, né? E eu acho que é isso. E não simplesmente se entregar a única coisa. Né, exatamente. Ao trabalho. Nossa, eu me arrependo muito, sabe? Exatamente. Eu tenho até histórias de clientes que ficaram imersas ao trabalho e se pareciam com o trabalho que elas atuavam, né? Eu tenho uma cliente que ela é médica veterinária e por incrível que pareça, quando eu abri o guarda-roupa dela, é uma coisa assim extraordinária, só tinha camiseta de gato, porque ela é médica especialista em gatos. E aí você percebe o quanto que ela estava tão imersa naquele trabalho, naquela área de atuação, que ela não se enxergava como mulher, né, como profissional. E ela se caracterizou totalmente da profissão dela. E aí, quando ela se viu, ela estava em um lugar que ela não queria mais estar. Sim. E aí ela procurou a consultoria, né? E aí se resgatou, né? Eu acho que isso é muito lindo. Uma das coisas mais lindas que tem na profissão de consultoria de imagem é isso. É o resgatar, é o se olhar com amorosidade, com carinho, sabe? Eu acho que isso é incrível. Nossa, e aí quando eu fiz, né, o meu processo de coloração pessoal, eu nem sabia o que era, mas eu tava numa vibe que eu dizia, gente, eu preciso me resgatar. Porque eu sempre fui muito vaidosa. Assim, desde adolescente, inclusive, minha mãe falava, né, minha mãe e minha avó, que eu ia ser estilista. Uau! Porque eu pegava, meu pai tem loja de tecidos, e aí quando eu era criança, eu pegava os retalhos que tinha lá na loja separado e tal, e eu fazia roupinha de boneca para as minhas bonecas, fazia bolsa, né? Eu brincava muito, assim, quando eu era criança. E aí minha mãe falava, essa menina, eu acho que ela vai ser estilista quando ela crescer. E aí, você desbloqueou a memória minha, viu, Kícia? Foi. Você falando isso. Não, eu brincava, era o que eu mais amava brincar. E eu fazia vários estilos de roupa, assim. Eu sempre fui muito vaidosa também. Mas aí depois, assim, né, a vida foi se encaminhando, foi tomando outros rumos. E aí eu decidi fazer a odontologia, que sou apaixonada, muito apaixonada pela minha profissão. E nesse movimento com a clínica, né, com tudo, cara, eu passei muito por isso, por uma crise de identidade real. Sim. Que, tipo, eu olhava assim, eu dizia, gente, não sou eu. E é uma coisa tão estranha, porque eu nunca tinha me sentido assim, mas eu tinha realmente me entregado tanto ao trabalho que eu tinha esquecido de mim. Aí foi quando eu conheci, né? Te conheci, tava pesquisando, eu disse, cara, eu nem sei o que é, mas eu vou lá, que eu vou ver, né, se melhora a minha autoestima. E eu comecei a fazer vários movimentos, assim, a me cuidar mais. Nossa, foi incrível. Transformador, né? E eu sempre digo, gente, se olhe, sabe? Eu acho que é esse processo de se enxergar mesmo, entender que lugar você está, sabe? Sim. E dizer assim, não, eu preciso mudar. E nada que esteja bom que não possa melhorar. Eu sempre digo isso. É verdade. Né? Então, tá bom, dá para melhorar um pouquinho? Dá para melhorar, então vamos buscar melhorias, né? E quando eu falei que Kícia desbloqueou a memória bem afetiva, é justamente isso. Eu costurava para as minhas bonecas. Eu costurava muito para as minhas bonecas quando eu era criança. E eu acredito que tudo que eu sou hoje, né, que eu construí, enfim, também tem essa memória, tem isso, essa história de lá de trás, né? E a gente não constrói uma vida quanto adulta, né, e profissional, e quando a gente ama o que a gente faz, sem ter um resgate do que foi lá atrás, né? De algo que a gente viveu. E se a gente for parar para pensar assim, olha, o que eu faço hoje, o que eu sou hoje, com certeza tem algo que eu vivi lá atrás, né? De alguma forma. E era engraçado isso, porque, gente, eu vou falar uma coisa tão engraçada aqui para vocês, mas eu brincava, entre aspas, de boneca até uns 15 anos de idade, mas era costurando roupinhas para bonecas. Então, assim, perceba o quanto que eu já era apaixonada por esse universo. Né? Então, eu amava vestir as minhas bonecas, assim, era uma coisa assim, sensacional. Então, sempre teve Sempre tive, né, esse olhar, essa coisa assim, voltada para a moda, para a imagem, de forma inconsciente. Maravilha. Né? Mas eu tinha. Noemi, qual foi o caso, assim, mais, eu diria, brilhante? A transformação mais impactante que você fez, assim, em algum cliente? Essa médica que eu falei, que é médica veterinária, foi uma transformação, assim, impactante,
porque eu acho que ela saiu desse lugar assim de não se enxergar, de não se ver. Sim. E viver aquela área de atuação dela tão profundamente, sabe? Para uma mulher que foi resgatada, que foi restaurada e que hoje se olha com muito mais carinho, com muito mais amor para sua imagem. Mas você falando ali sobre ser dentista, né? Sim. Eu lembrei de uma história também, né? E o podcast tem tudo a ver. Pode sorrir. Aí eu lembrei de uma cliente minha que ela sofreu um acidente e aí ela perdeu o dente da frente. Certo. E aquilo mexeu tanto com ela. E aí eu entro nessa questão, né, de quanto que a odontologia e a imagem, elas andam muito juntas. Eu acho que esse bate-papo nosso, as pessoas ficam assim, mas imagem com sorriso, tem tudo a ver, sabe? Nossa! Porque a gente mexe com a imagem, né? Com a imagem visual das pessoas. E eu lembro que ela, nesse processo de reconstruir, né, o sorriso, e assim, eu vi ela bem cabisbaixa, ela já não sorria mais. Sim. Então, a pessoa fica com vergonha, né? Sim. Então, o sorriso traz também esse resgate da imagem. Fazer a consultoria, ela estava nesse processo. Estava no processo da consultoria. Então, quando ela conseguiu, né, resgatar o sorriso dela, foi assim, sabe? Eu acho que, mais do que roupa, eu digo que é uma construção, né? A roupa, os acessórios, cabelo, é uma construção, na verdade. Então, assim, se você parar para pensar... tudo faz parte, né? Um conjunto e imagem. E aí, quando eu vou dar palestra no universo corporativo, eu sempre digo que é um círculo ali onde tudo faz sentido, sabe? Comportamento, postura, o sorriso, né? O cabelo. Mais do que só uma roupa. Exatamente, é muito mais que uma roupa, né? É esse processo do resgatado, de você se ver, de você se enxergar plena, né? Pleno, se for um homem. Mas eu acho que tem tudo a ver. Então, esse processo dela foi bem doloroso e eu vivi com ela esse processo. Sim. Né? Do resgate do sorriso dela. E aí eu já não vi ela sorrindo tanto como a gente iniciou o processo. Entendi. Porque o processo foi bem... O acidente dela foi no meio do processo. Então você conseguiu pegar antes durante e depois. Aí foi depois que a gente finalizou a consultoria e aí ela voltou realmente a sorrir. E foi uma coisa linda de ver, sabe? A transformação. E eu acho que é isso. A odontologia é uma área linda, perfeita e que tem tudo a ver com a consultoria de imagem. Totalmente. Que a gente constrói. Eu sou suspeita a falar, né? Mas, assim, eu tenho muitos casos, assim, inúmeros casos de pacientes lá da clínica que chegam na Esmeralda e chegam, assim, muito travados, sabe? Principalmente quando é mulher. Às vezes você fala, aquela pessoa ela é mais tímida, ela é mais caladinha, ela é mais na dela mesmo. Cara, quando você coloca o sorriso, a pessoa muda da água pro vinho. Ela vai arrumada, ela coloca um salto, ela coloca uma maquiagem, ela arruma logo o cabelo. Exatamente. Eu disse, gente, quem era pessoa tal? E aí a gente já percebe que isso não acontece com uma pessoa só. Não, sempre, né? Exato, é um padrão. É um padrão. É um padrão. Então, a pessoa chega de uma forma, é tanto que a gente fala assim, por que o nome da clínica é Esmeralda? Foi o nome que foi Deus que deu para nós, para mim e para minha família. Depois a gente conta essa história. Mas a gente fala que lá é um portal de lapidação. A pessoa entra, ela se lapida e aí se transforma aquela joia, né? Perfeito. Porque realmente um sorriso faz muita diferença. No e-mail eu tenho 3 casos bem específicos de pacientes que estavam com depressão real, assim. E aí a família vai lá, a gente tá querendo dar um empurrão, a gente tá querendo ajudar. E a gente pensou em fazer algo, colocou o sorriso, a pessoa melhora. Melhora. Você acredita nisso, gente? É incrível, sério. É muito interessante isso, porque o nosso emocional também, né? Eu acho que está muito ligado à nossa autoimagem. Totalmente. E quando a gente... É uma coisa muito, muito real. Eu costumo sempre dizer isso, né? Para clientes, em palestra, que quando a gente não está bem emocionalmente,
é a primeira coisa que a gente acaba deixando de lado, é a nossa imagem. E isso envolve tudo, envolve sorriso, envolve, né, enfim, roupa, vestimenta, cabelo, no geral, sabe? Então, é muito como eu acho impactante. que você transfere para sua imagem o que você acaba sentindo, né? Sim. É uma coisa sim. que é inconsciente, eu acredito, mas é muito nítido. E claro, de forma inconsciente. E, obviamente, né, a gente não está falando aqui que só o sorriso, só a roupa vai transformar uma pessoa que está em depressão, né, em uma outra. Não. Quem estiver em depressão, quem estiver passando por processos de problemas emocionais, né? Tem que procurar ajuda. Totalmente. Né? Tem que procurar um profissional, um psiquiatra, um psicólogo. Claro, tem que fazer o né? tratamento adequado, né? Mas o que a gente está falando aqui é que, sim, a imagem, né? Um sorriso. Ela faz parte desse tratamento, dessa construção, né? De quem você é, de se olhar com mais amor, com mais carinho. Né? E quando eu olho, assim, para o caso específico, né? São pessoas que marcam, né? Sim. Tem pessoas que passam, assim, pela clínica, no seu caso, né? Como cliente da consultoria. E realmente a história marca muito. E é bem, assim, comum a pessoa que tem depressão, né? Ela acabar adquirindo alguns problemas dentários, porque ela não tem vontade de fazer nada. É verdade. Né? E aí a gente entra com acolhimento por trás, porque muitas pessoas, depois que melhoram, de certa forma, já tem aí o acompanhamento, né? Profissional, com psiquiatra, psicólogo. Só que aí, às vezes, ela tem um constrangimento agora. Porque ela sofre as sequelas que a depressão deixou. Vou falar aí agora, né? Do sorriso. E ela fica com medo de ser julgada. É verdade. Eu tenho um paciente que a gente operou, total. A gente fez a cirurgia dele, tem uma semana mais ou menos, ele se doutora. Eu passei por aqui umas 10 vezes e eu não tinha coragem de entrar. Eu disse, mas por que você não tinha? Ele disse, eu não sei. Ele não conseguia expressar, né? Mas você vê que era assim, eu tinha medo do julgamento. Né? Então, é onde eu falo, tá? É como a gente precisa pensar fora da caixa. Sim. Pensar e agir fora da caixa. É verdade. O projeto do Pode Sorrir é justamente esse, né? É muito mais do que um sorriso. Eu diria que o sorriso hoje, lá na Esmeralda, é a cerejinha do bolo. Mas o que existe por trás, a forma que a gente aborda as pessoas, que acolhe, que deixa ela bem, que torna ela positiva, né? Que terminou lá o tratamento, a gente vai lá, maquia a pessoa, faz o cabelo, tira uma foto. Nossa, a pessoa não esquece nunca. Nunca. E aí eu pego o gancho para você falando sobre acolhimento, e isso fala também sobre a imagem do profissional, né? E aí quando eu digo que imagem não é só a vestimenta, eu estou falando disso. Sim. Eu estou falando do acolhimento, do cuidado, do carinho que você trata aos seus clientes. Sim. Né? A Clícia acabou me apresentando e a gente não falou a minha área de atuação, mas eu atuo muito forte na área corporativa, né? Então, sim, eu amo esse universo da imagem corporativa. Então, eu dou muito treinamento para equipes de empresas, enfim, várias atividades aí. Mas é uma das coisas que eu gosto de ressaltar, né? A importância da sua vestimenta, ela está muito bem alinhada, porque ali sim é a primeira impressão, né, o primeiro impacto, e talvez a gente não tenha uma segunda oportunidade, né, para se conectar com aquela mesma pessoa, sim, mas também a postura, comportamento, ética, né, o acolhimento, sim, a comunicação no geral, como é que você trata esse seu cliente. Né? Então, sim, você falando sobre isso, eu trago esse gancho, porque faz toda a diferença, e isso também é imagem. E casa muito com o que eu acredito, sabe, da odontologia. Sim. Eu falo, a gente estuda para ser dentista, mas para ser dentista e desempenhar bem a nossa profissão, primeiro de tudo, a gente precisa acessar o nosso paciente. Exatamente. E acessar o paciente é sobre uma postura. É uma postura profissional, porque muitas pessoas são traumatizadas, Noemi. Tem medo de dentista, tem medo de sentar na cadeira. Minha mãe, ela quando senta na cadeira, minha própria mãe, ela treme. Eu disse, mãe, você acha que eu vou te machucar? Mas ela fala que ela lembra da infância dela. Ela conta histórias da infância dela. E é uma coisa engraçada, né?
que antigamente não tinha os cuidados que a gente tem hoje, né? Sim. E graças a Deus que nós temos, né? Graças a Deus. Graças a Deus que mudou, né? Que mudou. Porque eu lembro várias pessoas, inclusive de minha família, que tiraram todos os dentes. Teve um probleminha aqui, vamos tirar o mal pela raiz. Era como se né, ali fosse como se fosse a solução. A solução do problema, e não era, né? Assim, e eu conheço várias pessoas que hoje, né, não têm os seus dentes naturais, né? Porque teve esse processo de retirada, enfim, sim, que a gente parar para pensar, né? Assim, é algo tão... Sim, eu falo que hoje sério. A gente devolve o que os profissionais de, sei lá, 30 anos, 20 anos atrás, eles removiam. Eu acho isso uma agressão, sabe? Se a gente for para pensar assim, meu Mas Deus. É muito. Né? Foi bem agressivo, assim. E é interessante, né? E a maioria das pessoas que tiveram esse processo lá atrás, né? Teve problema com autoimagem, de autoestima... Total. Né? Total. Parece que é assim, isso. É diretamente proporcional. Uhum. Quem passou, principalmente mulher. Só para você ter uma ideia, eu tenho história, tá? Que eu já passei de pacientes casadas há 20 anos e o marido não sabe que ela usa prótese. Meu Deus, que não sabe, diz doutorando, Deus me livre. Eu tô fazendo meu tratamento, não falo para meu marido. Tá tudo bem, a gente vai cuidar de você, vamos colocar o seu sorriso fixo. A Esmeralda, o carro-chefe dos procedimentos são os implantes dentários, né? Por quê? Porque a gente viu ali uma saída para muitas pessoas que, sim, assim, perderam os dentes. E além da imagem, prejudica em muitas outras coisas também. Sim. Mastigação, sim, nutrição, saúde no contexto geral. E é incrível como isso, né? Imagina aí você esconder do próprio marido que você usa prótese. Eu não consigo nem imaginar isso. E assim, muitos anos de casada. E aí ia com o marido às consultas e a gente tinha que ter todo aquele cuidado. Tá, então... Tem que ter toda uma ética, né? De lidar com a situação. Uma forma de saber lidar. Porque é muito pessoal, né, Kícia? Eu acho que de falar ou não falar, a gente não pode julgar essa mulher. Ai, tá escondendo isso do esposo, mas isso às vezes é tão constrangedor para ela. Sim. Né? E é uma dor que ela carrega que a gente não pode julgar, né? De jeito nenhum. E a gente precisa respeitar. E respeitar, acolher, é isso mesmo. Então, a gente por isso que a gente faz reuniões de alinhamento semanais lá. Sim. Na clínica, toda semana, toda quarta-feira. Pode abrir o Instagram, a gente tá lá fazendo reunião, por quê? Pra gente alinhar esses pontos. Tudo. Que perfeito. É muito importante, isso é o que eu falo. Fazer a odontologia a cerejinha do bolo. Sabe? Mas exige todo, sim, né, esse entorno, porque realmente a gente busca proporcionar, né, pra pessoa um ambiente que ela se sinta segura, que ela se sinta abraçada, perfeito, que é o que as pessoas precisam de fato. Perfeito. Noemi, me fale um pouco mais sobre a consultoria, né, de imagem, a coloração pessoal. Como é que funciona esse universo? Para quem nunca ouviu falar assim, sobre, né, esse trabalho tão maravilhoso que você faz. Conte aí pra gente. Eu sou suspeita para falar da minha área de atuação, porque a consultoria de imagem ela é um processo de transformação. Né? Ela é de uma transformação. E eu sempre digo que não é só por fora, gente. É um processo de transformação interior também. Né? Então, tem muitas pessoas que já não olham para o seu guarda-roupa com tanto carinho, né, como antes. E que vivem diversas estações. E a gente precisa respeitar essas estações. Eu digo que o acolhimento é necessário, né? Mas a consultoria, ela é um processo que trabalha toda a sua estratégia de imagem. Né? E aí, quando a gente vai para o universo profissional, né, para profissionais que procuram consultoria, é justamente para você ter uma imagem de posicionamento, de estratégia, né, de você comunicar através da sua vestimenta, do seu visual para os seus clientes aquilo que é importante, né, aquilo que você já trabalha, o que condiz com a sua área de atuação. E é uma coisa muito importante destacar que a imagem, ela não é construída baseada no que o outro quer, o que o outro deseja, mas aquilo que você é por essência, né? É a sua identidade. Eu acho que você tem que respeitar isso de forma profunda. E eu estava conversando aqui nos bastidores, e aí eu falando assim, ela assim,
Tem uma pessoa aqui no bastidor, que eu não sei se ela quer que eu fale o nome dela, mas ela falou assim, eu queria tanto me vestir assim como você, mas eu só uso tênis e por aí vai. Eu digo, não, é respeitar a sua identidade, é isso, né? Se você usa tênis, se você gosta de um tipo de vestimenta, você tem que respeitar a sua identidade. Então, nem todo mundo vai se vestir igual, né? A gente precisa realmente ter esse olhar. Mas a consultoria é isso, né? O processo de transformação, de estratégia, de posicionamento, é você se posicionar através da imagem, né? Como um todo. E quanto que é impactante, né? A gente já falou sobre isso, o quanto que a nossa imagem, ela tem o poder de abrir ou fechar portas. Totalmente. Então, quando você cuida da sua imagem, quando você está alinhada à sua imagem, a sua imagem com a sua área de atuação, gente, não tem pra ninguém. E às vezes as pessoas se perguntam, mas por que fulano faz o mesmo que eu faço e ela consegue se destacar mais que eu? Ou talvez, é melhor remunerada. E é melhor remunerada do que eu. Acontece. Com certeza é o posicionamento e a imagem. Né? Gente, então, isso é muito real. Isso é muito real. Então a consultoria vem para trazer esse olhar, né, diferente, né? Esse olhar de mais cuidado para o seu posicionamento, para a sua imagem. E aí, a gente, dentro da consultoria de imagem, a gente tem várias etapas, né? E a gente envolve aí guarda-roupa, o visagismo, o personal shopping. Então, são várias etapas, né? Tipo físico, para entender qual o tipo de modelagem, de vestimenta que melhor te veste. Porque isso é interessante também, tá? Sim. Falar. Porque, às vezes, a pessoa usa uma determinada roupa porque viu o outro usando e diz assim, essa roupa não ficou legal em mim. Mas será que você conhece seu corpo? O seu biotipo? Né? Então, isso também é interessante você entender. E na consultoria de imagem, a gente consegue descobrir e vestir você da melhor forma possível. Né? E você se olhar realmente com mais carinho. E também tem a coloração pessoal, que foi o que Kícia fez. Que descobrir quais cores que mais te favorecem. E aí, enquanto profissionais que somos, estamos diariamente aqui gravando vídeo, fazendo, né, fotos, enfim. É importante a gente ter uma cartela de cores, saber qual a cor que mais te favorece, para justamente trazer um impacto positivo, né, nos nossos vídeos. E as cores também é comunicação. Sim. A cor comunica, a cor, né, traz uma... Nossa, demais. Demais. Eu lembrei de um curso que eu fui. E aí eu tava com um conjunto cinza. Sim. E o conjunto era lindo, lindo. Isso me marcou muito, porque foi antes de fazer a coloração com você. E aí eu disse, cara, esse conjunto é tão bonito, mas eu não tô me sentindo bonita. Tem uma coisa estranha. Tiro foto e não sei o que é. Ok, passou. Aí passei por todo aquele processo. Sim. Outra coisa importante também, quando eu completei 30 anos, eu não conseguia mais enxergar as minhas roupas do mesmo jeito. Eu não sei dizer, como se algo tivesse mudado em mim e as coisas que eu vestia não me representavam mais. Você estava em outra estação, exato, né? Com certeza. E eu não conseguia ver, tipo assim, eu quero mudar meu guarda-roupa inteiro. Era assim. E porque realmente aquilo não estava traduzindo, assim, o que eu estava vivendo naquele momento. Acho que uma fase com mais maturidade, né? Aí uma fase que eu já tinha uma empresa, já tinha 30 pessoas trabalhando comigo. Então, você amadurece naturalmente, com certeza, né? Sim, vivendo outra fase. E de alguma maneira eu estava sentindo a necessidade de passar isso através da minha imagem. Só que eu não sabia, eu só sentia esse sentimento. Foi quando eu comecei as buscas. E aí a gente fez a coloração. E lá você me deu, né, o círculo cromático. Eu uso até hoje a cartela de cores. E eu vi que as cores cinza, essas cores mais, né, dessa paleta de tonalidades mais, né, apagadinhas, assim, mais candy, né? Isso. Que elas não me favoreciam. Enquanto marrom, sim, rosa, que é o inverno brilhante. Sim, né? Sim. E aí eu disse, caramba, então é isso. Quando eu quero ir para algum lugar, se eu colocar, tipo, um vestido rosa, casamento, um vestido longo rosa, tal, gente, muda totalmente. Eu me sinto, né, muito mais bonita. Você tira uma foto, parece que o seu rosto tá iluminado.
É muito diferente. E é engraçado que as cores não é só na roupa, né? Também envolve maquiagem, o cabelo. Então entra toda essa... Exato. O visagismo no geral, né? Que é o nosso rosto. E também nas combinações de cores na roupa, né? Sim. E cor é comunicação. E vocês vão entender quando eu digo que cor é comunicação, por quê? Por exemplo, se eu tô com cor muito escura, eu vou passar mais seriedade, né? Eu vou trazer mais força para minha imagem. Se eu estou mais colorida, eu trago mais acessibilidade, né? Eu fico mais criativa, sabe? Sim. Então, olha a importância de você saber usar as cores a seu favor, né? E na cartela, quando você recebe, você tem lá as cores mais escurinhas, né? Mediana, Exato. né? E por aí vai. E saber usar as cores a seu favor é primordial, principalmente para nós que estamos diariamente na internet com vídeos, enfim. Claro. Isso causa impacto. E acho que até para assim, situações específicas, você vai atender um paciente, talvez que tenha um perfil mais sério. Perfeito. Né? Então, hoje eu faço isso, eu me preparo, eu vejo o perfil do meu paciente antes, porque eu vou estar à altura do que ele está buscando. Que eu acho que é o profissional, né, do futuro, na verdade, que já é do presente. Sim. Ele não é o mesmo para todo mundo. Não. Eu não acho. Eu também concordo com isso. E eu sempre digo, você tem que ter intencionalidade. Exato. Sabe? Então, a intencionalidade passa por aí. Sim. É você entender qual o perfil do seu cliente. Se você percebe que o seu cliente ele é mais reservado, mais introspectivo, né? Talvez você precise ir mais dinâmica, né? Mais criativa para poder mostrar acolhimento para aquele paciente. Se você vai como de blazer, né? Aquela coisa mais séria, de linhas mais retas, e chegar lá na frente do paciente, o paciente vai ficar assim, acuado. Total. Porque ele já se sente... Porque ele já vai sabe, aquela coisa assim, ai, tô indo pro dentista, aquela... E existe, não sei se eu tô confortável. Principalmente o pessoal de terceira idade, que é o que a gente mais atende lá na Esmeralda, né? De média terceira idade. Eles acham que o doutor é alguém que está muito acima dele. Acima dele, exatamente. Então, tem coisas... Cuidado, se você é profissional, né? Que precisa... tratar com esse perfil de cliente, cuidado para você não ir parecendo um general. Isso. E afastar ainda mais seu paciente. Exato. Né? Eu acho que é isso, você entender qual o perfil. Mas vai ter cliente que já é mais, né? Já é acolhedor por natureza e às vezes você precisa frear um pouco. Exato. E aí você vai com um pouquinho mais de força na imagem, né? Aí você constrói sua imagem, né? Obviamente que o estilo de vestimenta ela não pode mudar. Né? Não. Você tem que carregar esse estilo até porque é a sua identidade. Isso que eu ia falar. Né? Mas essa questão das cores, né? Das linhas e formas na vestimenta, você precisa ter esse cuidado. E até tem uma história que é interessante, que é de uma bancária. Ela trabalhava em um banco. Sim. E ela fala assim, que procurou a consultoria justamente para tirar essa imagem rígida que existe, né, nos gerentes de banco. E ela é gerente de banco. E ela falou assim, olha, procurei a consultoria para tirar essa coisa séria que a maioria dos bancos, né? Antigamente tinha mais isso, né? Sim. Essa seriedade toda. Então, eu precisava trazer mais acolhimento para a minha imagem. Porque ela trabalhava em um ambiente que pessoas mais humildes frequentavam. Sim. Então, o que acontece? Para ela não afastar esses clientes, ela precisou realmente trazer uma imagem mais acolhedora, né, com cores, né, mais vibrantes, para que ela realmente trouxesse esses clientes para o banco, né? E porque as pessoas às vezes têm essa ideia, não, eu vou entrar para falar com o gerente do banco, sabe? Então já tem aquela imagem de seriedade demais ao extremo. Então ela quis quebrar essa imagem de seriedade. Eu achei super fantástica e assim, esse um posicionamento dela. De acolhimento com os clientes. Acolhimento. Dela, né? Você se preocupar com o cliente. Total. E assim, você se preocupar com o cliente é você se preocupar com o seu trabalho. Com o seu trabalho, né? Exatamente. Eu tenho uma frase que eu falo lá na Esmeralda para todo mundo que trabalha comigo, que é assim: a nossa técnica, ela esbarra na nossa comunicação. Uau! Você pode ser o melhor profissional do mundo. Se você não sabe se comunicar com o seu paciente e migrar essa comunicação a depender da circunstância, a sua técnica vai esbarrar na sua comunicação. Porque não é só sobre, né, ter o conhecimento técnico.
é uma construção. Totalmente. É uma construção de tudo. Olha, ter escutativa, Sim. né? Uma comunicação assertiva com o seu cliente, quando ele chega. Chamar pelo nome, que isso é o mínimo, né? A gente fala assim, chamar pelo nome, mas é importante demais. Totalmente. Né? Então, aquela coisa de você estar, ai, meu Deus do céu, oi, amorzinho, oi, querida, oi isso. Não, gente, chama pelo nome. Isso já faz toda a diferença, né? Como é que você atende, sente, como é que né? você abre a porta para aquele cliente, para aquele paciente. Isso tudo fala sobre imagem, isso tudo fala sobre posicionamento. Total. Eu falo muito isso lá na clínica, porque a gente está num ambiente que as pessoas precisam sentir. Sim. Né? Elas precisam se sentir apoiadas para poder dar um primeiro passo. Né? Que muitas, às vezes, não dão por medo de, não sei como é que vai ficar, não sei se vai doer. Eu falo verdade. que a gente vai rompendo barreiras ao longo de todo o tratamento. Então, se você não tem uma equipe preparada para fazer isso, tá? Ou quando vem aquele, né, paciente que às vezes é um pouco mais incisivo, sim, né? Que acontece. Sim, acontece, Todo claro, mundo tem esse tipo de paciente ou de cliente. São vários perfis. Exato. E eu falo que esse é o que mais prepara a gente, sim, tá? Sim. Então, aí as pessoas geralmente tendem a correr, né? Quando o pessoal tá começando lá em fase de treinamento na Esmeralda. A gente tem 3 meses que é o período de treinamento. Aí chega aquele cliente, né? Aquele paciente um pouco mais direto, ao ponto, tem uma comunicação um pouco mais rígida. Mais direta. Mais ali, direta, né? E aí as pessoas, vou chamar alguém? Não. Você mesmo atende. Você vai lá e vai resolver. E é esse cliente que, se a gente consegue cativar, você ganhou ele pra vida. Você ganhou ele, você ganhou a família dele. A família dele, Exato. Exatamente. E você evoluiu o seu nível profissional para o próximo passo. Porque todos nós, sem hipocrisia nenhuma, a gente gosta de ser bem atendido, de ser bem acolhido, né? Em qualquer lugar. Então, a gente tem que fazer com o outro. Isso é clichê essa frase. Coisa. Mas a gente tem que fazer com o outro que a gente gostaria que fizesse com a gente. Exato. Né? Essa é a realidade. E assim, é o que eu falo. O destaque profissional, ele mora nesse detalhe. Sim. É nesse ponto, é nessa forma de você abordar, é nessa forma de você deixar o seu paciente seguro, é nessa forma de você atender ele de uma maneira personalizada que realmente te destaca na multidão. E eu acho uma pena, porque a gente não aprende nada disso na faculdade, né? A gente vai lá, estuda e se torna cada vez profissionais mais técnicos e menos humanos para atender outros humanos. É isso mesmo. Não faz muito sentido para mim. Então, eu, ao longo da minha carreira, Noemi, eu investi muito em desenvolver, né, todo esse lado. Acho que Deus me abençoou, porque eu nasci também no meio do comércio, né? Meus pais já facilita, já facilita né? muito. Facilita então, desde muito. Criança, eu já estou, né, sabendo lidar. Meus pais me incentivavam muito na comunicação, falar com os clientes da loja. Vai lá, troca essa cortina ali, faz isso aqui. Eu venho também desse universo de comércio e a gente acaba amando pessoas. Amando trabalhar com pessoas, por mais difícil que seja, né? E a reflexão que a gente tem que fazer enquanto profissional, como é que eu quero ser lembrado? Exato. Será que é um profissional que acolhe, que tem uma comunicação, né, assertiva, uma escutativa, ou aquele profissional que as pessoas dizem, olha, fulano trabalhava lá em tal lugar, Deus me livre de me cruzar com essa pessoa, porque é super mal educada, não é grossa, né? Então, eu não quero ser lembrada por essa profissional. Sim. Eu quero ser lembrada pela profissional acolhedora, amorosa, né? Sim. Então, assim, sabendo ouvir e acolher mesmo os clientes, os pacientes, por aí vai. Acho que é essa reflexão que a gente tem que fazer. Exato. Sempre lembrar. E tem um ponto importante que liga toda essa nossa conversa agora, que é o seguinte: eu acredito que para você dar para o outro acolhimento, segurança, né? Você incentivar, você precisa estar bem. Exatamente. Não tem como você fazer isso com outra pessoa se você não se sente bem consigo mesma. Seja na sua imagem, seja na sua vida. Porque aquilo te deixa travado. Então, sempre que eu vejo alguém, né? Os meus colegas, assim, a gente sempre troca uma ideia. Sim. Sobre profissão e tal. E como, assim, desde o começo, assim que eu formei,
eu sempre vendi os tratamentos dos meus colegas. Foi assim que começou o projeto da Esmeralda, eu diria, lá no comecinho. Então, porque eu queria resolver o problema do meu paciente. Eu me importava com aquilo. Eu queria que ele saísse de lá com a melhor experiência, com os problemas deles, né, resolvidos. E, às vezes, eu ainda não tinha a habilidade técnica, porque eu não tinha feito pós ainda. Isso há, sei lá, 5 anos atrás, né? 5, 6 anos atrás. Eu tinha 8 anos de formado. E aí, eu fazia assim, pegava... executava o que eu já, né, fazia de clínico geral e vendia a parte de especialidades para os meus colegas que eram especialistas, né? E eles falavam, Kissy, o que é que você faz? Cara, eu só entendo o paciente. Uau, isso é maravilhoso. Eu entendo o paciente, eu converso com ele, tá? Ele confia em mim, então eu preciso passar confiança e credibilidade para ele, tá? O paciente está na minha sala, a minha atenção é toda dele. Depois aí eu parto para a equipe fazer a execução. E aí deu super certo. Foi nesse que um ano e meio fazendo dessa maneira, né? O consultório cresceu. E aí a gente já, né, começou o projeto da clínica. E aí a clínica fez 4 anos. Mês passado. Parabéns! 4 anos mês passado, 30 pessoas trabalhando. Nossa, e tem horas que me passa um filme pela minha cabeça. E eu já tive a oportunidade de ir na clínica Esmeralda, foi lá, e assim, eu achei maravilhoso o lugar, tudo, o atendimento. Que conseguiu perceber um pouco da nossa dinâmica. Consegui. E isso também reflete muito vocês, né? Quem está à frente. Sim. Eu acho que a equipe é extensão, né? Obviamente que vai sempre ter alguém ali que está desconectado, mas a maioria está conectada. Eu acho que reflete muito a imagem que vocês querem, desejam, né, para a Esmeralda. E essa busca constante de aprendizado que você falou, né, que você sempre foi uma pessoa que buscou aprender. Eu acho que o autoconhecimento, o autodesenvolvimento também é importante na construção de qualquer profissional. Né? Então, não é só ficar ali, eu aprendi isso na faculdade, eu aprendi isso dessa forma na faculdade. Então, eu vou fazer desse jeito que me ensinaram o tempo inteiro. Não, é se desenvolver, é buscar novas técnicas. E aí eu volto a falar, porque pode parecer repetitivo, mas é isso. Isso também é imagem. Sim. Isso é construção daquilo que você deseja para os seus pacientes, para os seus clientes, né? Então, uma roupa bonita é legal, uma maquiagem bonita é legal, mas tem tudo por trás, gente. É uma construção, né? Sim. Então, eu digo que é um círculo mesmo. Desde o primeiro momento que você vai causar uma boa impressão para os seus pacientes, para o seu cliente, até a construção de uma boa comunicação, de uma boa postura e por aí vai. Então, não negligencie a sua imagem. A sua imagem ela é muito importante, né? E aí, tudo começa com a vestimenta, né? Então, a consultoria de imagem vem para fazer essa ponte, para fazer esse trabalho de você se entender, de você de você se conectar mesmo ali com seus clientes, com seus pacientes, né? Porque cada um de nós precisa comunicar algo. Sim. Cada um de nós precisa ter uma comunicação. A comunicação que Kissia tem no consultório não é a mesma que eu tenho como consultora, um advogado, um gerente de uma multinacional, um gerente de banco. Cada profissional vai comunicar de uma forma distinta. Sim. E aí você precisa entender qual área de atuação você está inserida e buscar refletir a sua identidade dentro daquilo. Né? Sim. Eu acho que quando eu falo em identidade é justamente você entender quem você é por essência, sabe? E respeitar isso. Exato. Porque o ato de se vestir, Kissia, é refletir a identidade, é você refletir quem você é. Né? A partir do momento que eu abro meu guarda-roupa e escolho uma roupa, ali tem a minha identidade. Né? Ali você está refletindo quem você é também. Exato, você está explanando os seus gostos. Exatamente. Né? E se você não tem essa identificação com o seu guarda-roupa, precisa procurar ajuda. Exato. Porque tem alguma coisa fora do lugar. Exato, né? Precisa então, de um direcionamento profissional. Precisa de um direcionamento profissional, né? Então, gente, é incrível. É incrível, né? E você vê que a imagem se conecta muito com tudo, né? Com tudo que a gente está falando tudo, aqui. Né? E por isso que eu, assim, né, eu disse, Noemi tem que estar no Pode Sorrir, porque é muito, nossas áreas de atuação, elas se complementam de uma forma, assim... Muito.
mágica, né? A gente tira a pessoa de um estado onde ela não se conhece, onde ela não é feliz, onde ela tá ali, não tá vivendo, ela está só passando pela vida, e a gente coloca ela no lugar de protagonismo. Exatamente. Sabe? Isso. Que é isso que eu sinto quando me perguntam, Kícia, por que você gosta tanto de ser dentista? Cara, a gente devolve para a pessoa dignidade, devolve para a pessoa autoestima. Uau. A gente devolve uma vida nova para ela, uma fase nova para ela. Eu amei, você falou assim, ó, devolve o protagonismo. Uau, vou usar isso. Eu vou usar isso, mas é exatamente isso, é devolver o protagonismo da pessoa. Que você não, eu vou te contar. Essa paciente, ela foi fazer o tratamento lá com a gente na Esmeralda, e aí ela tava assim, ela tava estudando para concurso. E aí ela foi lá, fez o processo e tal, e aí assim, terminou o tratamento, a mulher acendeu. Uau. Ela acendeu, por isso que eu falo que é protagonismo mesmo. E aí, o que acontece? Ela conseguiu um emprego melhor do que o que ela trabalhava, e é tanto que o concurso já não fazia mais sentido para ela. Então, às vezes, é isso, sabe? Porque às vezes a gente falando, eu não sei se a gente consegue passar para as pessoas o quão mágico isso é. Você falando sobre posição, olha que interessante também. Eu tenho um cliente, na verdade tenho ainda, porque a gente faz alguns trabalhos, né? E quando a esposa dele entrou em contato comigo para fazer a estratégia de imagem dele, para posicionamento, ele é médico. E ele trabalhava para terceiros, para clínicas, hospitais, enfim. E ele tinha um desejo muito grande de abrir a clínica dele. E aí eu montei toda a estratégia de imagem dele, de posicionamento, o que a gente vai usar, né? Enfim, fizemos tudo bonitinho. E ao final da consultoria, foi algo assim impactante. Eu acho que foi um mês, 2 meses depois, porque ele já estava no processo de querer ter o seu próprio consultório. Gente, ele abriu o consultório dele. Ele conseguiu abrir o consultório dele. Então, observe o quanto que uma estratégia de imagem, um posicionamento te traz muito mais confiança. Sim. Que talvez ele já tivesse o financeiro ok para voar alto. Sim. Né? Mas talvez ele não tivesse a coragem de encarar, né? E aí, quando ele se viu em um lugar assim, de posicionamento, né? Tendo uma imagem mais estratégica, ele disse, uau, agora é o meu momento de voar. Gente. E te dá coragem, sabe? Eu acho que quando você está com uma imagem assertiva ali, uma imagem que você se sente confiante. E tem um dado importante, tem uma universidade americana que traz um dado importante sobre isso, sobre você escolher uma vestimenta. O ato de você escolher uma vestimenta te traz confiança. Você joga para o seu cérebro que você é uma pessoa de credibilidade, que tem mais confiança e por aí vai. Então, o ato de se vestir bem impacta diretamente no seu psicológico também. Né? A forma como você se vê, como você se projeta para o mundo. Nossa, eu tenho um relato para falar sobre isso. E aí você percebe. Então, esse meu cliente, a partir do momento que ele passou pela estratégia de imagem, ele se sentiu mais confiante. Eu não estou falando que foi só a consultoria de imagem. Não, obviamente. Mas isso fez parte da jornada. E aí ele conseguiu, né, ter muito mais confiança para dizer assim, agora chegou o meu momento de voar. Desbloqueou. E hoje ele tem um consultório dele. Ele trabalhava. Que lindo. Era para terceiros e hoje ele é dono do próprio consultório. Eu achei isso assim, sensacional. Disse, uau, meu Deus. Né? E depois dele veio a esposa dele, que a esposa dele quis fazer consultoria também. Ela disse, não, eu vou trabalhar com ele, eu preciso também estar estratégica. E a gente fez a consultoria dela. E aí os dois estão aí trabalhando, sabe, voando. Perfeito. Aí virou palestrante. Olha, uma coisa sensacional. Nossa. Gente, assim. Colocou no lugar do protagonismo. Ele virou protagonista da sua própria história. Da sua própria história. Muito. A história que eu queria falar, Noemi, é sobre a Esmeralda, porque a gente também fez a consultoria dos uniformes. Sim. E aí eu já estava buscando, né, uniformes novos para o time. E aí eu disse, cara, eu vou fazer um uniforme, assim, sensacional. Porque a gente merece, a gente tá numa fase, né, muito boa, graças a Deus, a gente já construiu muita coisa. E aí a gente fez o processo. Colocamos os uniformes novos em todo mundo. Cara, os meninos, quando eles se viram,
sociais. Tipo, chegando na clínica, de verdade. O que é que aconteceu? A gente bateu metas que a gente nunca tinha conseguido. Eu não tô falando... Eu quero esse corte, viu? Eu quero esse corte aí, tô falando pra você, principalmente do setor financeiro, que é operado por homens, né? Sim, sim. E aí eu disse, Lude, claro, a gente, né, fez o nosso trabalho lá, só que ela me trouxe um detalhe. Porque eu acho assim, ó, quando a gente tá empreendendo, no começo, a gente precisa fazer muita coisa. A gente precisa construir uma empresa, é muita coisa. Sim. Quando a gente já tem algo construído, o nosso sucesso mora no detalhe. Perfeito. São coisas pequenas que a gente vai acrescentando a um todo que já foi construído. E ali gira o nosso ponteiro. O que aconteceu? Perguntei para a gerente. Eu falei, Lude, o que é que você notou? Tal? Ela quis, ó. A gente fez tudo perfeitamente, alinhou as metas, a gente acompanhou as métricas, mas o que eu percebi foi que os uniformes empoderou. Os uniformes, ele empoderou as pessoas aqui dentro. Menina. Eu não tinha te falado isso. Uau, ainda. Eu quero esse corte, gente, por favor. Porque eu fiz a consultoria, né, para os fardamentos da Clínica Esmeralda, que foi uma honra para mim muito grande. E foi nesse momento que eu conheci a Clínica Esmeralda, né? Que eu fui lá. Foi. Então, assim, é lindo ouvir isso, porque é exatamente o que eu sempre digo, gente, o quanto que a nossa imagem nos traz confiança, empoderamento, exato. A gente se sente mais importante. E quando vai para o fardamento, né, é isso que é exatamente essa palavra, você dá importância a cada pessoa que faz parte da família, né, da sua empresa. Exato. Ali, né? Porque é uma família, né? Então, você acaba dando importância para aquela pessoa. Dizer, olha, a mensagem que você passa é: você é importante nesse processo. Exato. Nós estamos crescendo, mas eu quero que você venha junto. Eu quero que você faça parte. E a partir do momento que você tem essa preocupação, né? Vocês como gestores, sim, têm essa preocupação de cuidar da imagem da sua empresa. É, sim, incrível isso, né? Você traz muito mais empoderamento mesmo, exato, mais confiança. E saber que vocês bateram metas, né? Sim. Extraordinárias, assim, é maravilhoso ouvir isso, gente. E que assim, coisa mais linda. O que eu mais gostei foi porque, assim, mostrou também a atenção que a gerente tem, o olhar sobre, sim, o time, sobre o time, né? Foi vários, me deu vários insights e mostrou também como você está, né, bem vestido, você está com um uniforme bacana, você se sente mais capaz. Mais capaz, Exato. É confiança total. Você se olha no espelho e você diz, cara, hoje eu vou lá, vou arrebentar, porque, ó, estou à altura. Eu estou à altura do meu sucesso. Isso Nossa, mesmo. É incrível, incrível. Faz toda a diferença. E aí você vê, né, os resultados, os frutos de tudo isso que você sonhou, você desejou, né, em relação à sua empresa, e ali vai se concretizando. Exato. Eu acho que o gestor que não tem um olhar, né, para os seus colaboradores nos mínimos detalhes, e isso passa sim pela vestimenta, isso passa sim pela forma que seus colaboradores estão se posicionando. Eu falo que os nossos colaboradores, eles são os nossos clientes internos. É isso mesmo. Então, jamais você vai conseguir dar o melhor para os seus pacientes, no meu caso, no seu caso, para os seus clientes, se os seus próprios colaboradores não compram. É isso aí, eles precisam vestir a camisa, literalmente. Exato, né? vestir a camisa é isso. E vestir a camisa você não vai estar assim, lidando com puxa-saquismo, que eu odeio isso. Mas na verdade é mostrando para as pessoas que você se importa com elas, que você quer que elas cresçam, mas que ali também tem critérios, sim, ali tem regras que precisam ser obedecidas. Sim. Inclusive, você participou do nosso portal também, né? Não me conta coisa a gente já fez. Você viu? E assim, olha que interessante, você vai falando aí, eu vou lembrando, né? E foi uma das coisas que eu trouxe. Uma reflexão mesmo para os colaboradores de entender que, por mais que você não seja dono daquele espaço, você faz parte. Exato. E a partir do momento que você faz parte, você precisa dar o seu melhor. Sim. Né? E dar o seu melhor não é
dizendo assim, isso aqui não é meu, eu vou fazer de qualquer jeito. Não, é fazendo o melhor. Porque aquilo você vai fazer com que você se destaque. Você cresça profissionalmente, que você voe, né? Quem sabe, né? Então, eu acho que é ter esse olhar de que eu faço parte desse momento, dessa construção aqui, desse lugar, dessa estação. Sim. Eu preciso estar junto, eu preciso caminhar junto, falar a mesma língua, né? E atender os clientes da melhor forma possível, ser acolhedor, tudo isso que a gente já conversou aqui, que faz toda a diferença. E aí, quando você, enquanto profissional, se preocupa com esses detalhes e diz assim, olha, eu vou dar o meu melhor aqui, né? Mesmo não sendo meu, falar muito mais sobre você do que a empresa. Exato. Porque se você cuida da área que você está atuando naquele momento, você possivelmente vai ser um brilhante empreendedor, você vai saber gerenciar o que é seu também. Sim. Né? Mas enquanto você está ali, dê o seu melhor, faça a diferença. Porque nós estamos sendo observados, Kícia, o tempo a todo inteiro. momento. Então, se o cliente entra ali e fala com você, você torce o nariz ou fala grosso com ele está te observando. Sim. Né? E o futuro vai dizer. Exato. O futuro vai dizer para você e ele o que mesmo que passa para outras pessoas. Passa e comunica. E aí, olha, esse bate-papo vai longe, viu? Mas eu falando isso, eu lembrei de uma outra história que eu ouvi de uma cliente ontem. Ela falou assim, Noemi, sabe por que eu te contratei? Porque você estava indo assistir o filme, O Diabo Veste Prada, no cinema, olha que coisa, viu? E você chegou toda impactante, toda arrumada, toda elegante, e você foi super educada com a gente. Ela estava junto com o pessoal na frente e eu cheguei de boa noite, super educada, e fui assistir meu filme. E ela falou assim, Noemi, você me cativou tanto, a sua postura, a forma que você se posicionou, e eu não sabia quem era você. Mas aí o cinema repostou você. E o que aconteceu? Eu fui olhar seu Instagram. Quando eu fui olhar seu Instagram, eu vi que você era consultora de imagem. Eu disse, uau, eu estou precisando disso. E foi lá e me contratou. Olha a importância de você. Primeiro, estar bem vestido em qualquer ambiente. Sim. Eu brinco sempre com meus clientes que até na padaria tem que ir bem vestido. É verdade. Um potencial cliente tá lá. Vai estar lá. Né? Vai estar lá, possivelmente. É verdade. Mas olha que interessante, porque ela me viu e tudo se conectou. E ela estava precisando daquele serviço e ela me contratou. Eu achei isso tão extraordinário. Eu até postei ontem no meu Instagram, disse, uau, é sobre isso, né? Então, eu estou no caminho certo. Sim. É isso que eu tenho que passar para as pessoas mais e mais. Que eu sei que tem pessoas que torcem o nariz quando fala imagem, né? Não, eu sou uma pessoa que eu sou um ótimo profissional, todo mundo me conhece. Mas, gente, nada que esteja bom que não possa melhorar. Exato. Então, procure sempre melhorias, sabe? Então, eu achei tão interessante isso. E o fato de eu falar que nós estamos sendo observados o tempo inteiro é exatamente isso. Enquanto profissionais, em todo momento. Enquanto colaborador, o tempo inteiro nós estamos sendo observados. Né? Então, cuidado aí, ó, com a sua cuidado imagem. Como é que vai na padaria, Como é que vai na padaria. Então, cuidado aí com a sua imagem. Posicionamento é tudo. Noemi, estamos chegando já no finalzinho. Ai, que pena, foi um bate-papo tão gostoso. Foi maravilhoso, do nosso episódio aqui, do Pode Sorrir com você. Para quem quer te conhecer, passa um pouquinho das suas redes sociais, pra gente, né, finalizar em alta. Olha, vai ser uma honra, né, ter vocês no meu Instagram, nas minhas redes sociais. O meu Instagram é Noemi com Y, Suzana com Z, e me acompanhe lá que eu dou altas dicas, né? Sim, nossa, quando ela fala altas dicas, é altas dicas mesmo. Muitas dicas de vestimentas para você aproveitar o seu guarda-roupa, de truques, né? E além de a estratégia de imagem mesmo para você que é profissional, que quer um reposicionamento de imagem. Eu acho que ter esse olhar é importante, tá? E se você não teve ainda, comece a se preocupar. Porque aí, ó, quer voar mais alto? É isso. Começar a se preocupar com o primeiro impacto, né? Com a primeira impressão. Exatamente. Querida, muito obrigada, viu? Foi uma honra conversar com você, dividir essa mesa com você, né? Tantos assuntos em comum, né? Verdade, você é uma mulher, assim, que eu admiro muito. Tanto pelo seu trabalho, tanto pela sua essência. Eu te admiro demais. Igualmente. Tá? E para quem quer conhecer um pouco mais do trabalho da Clínica Esmeralda, é só seguir o @Esmeralda Odontologia
tá? E apreciar todas as transformações que a gente faz também lá na clínica. E para quem quiser me seguir, é só ir lá no @doutora Kissia Freitas e eu compartilho um pouco do meu dia a dia, do empreendedorismo, da odontologia. Com certeza você será bem recebido. Então, tchau, tchau, galera. Espero vocês no próximo episódio do Pode Sorrir.